que cristãos são perseguidos, torturados e até condenados à prisão perpétua pela fé que professam na Coreia do Norte. E nem as crianças estão livres de punições. Fontes oficiais disseram que os familiares que escapam com vida dos massacres são enviados à prisão política para serem tratados como animais, torturados e forçados a trabalhos em condições desumanas, sem direito à comida. A Coreia do Norte é um país conhecido por seu regime opressor e isolacionista. Sob o governo do seu líder supremo, Kim Jong-un, a nação segue um modelo totalitário e ateu, onde as liberdades mais básicas, como a de praticar uma religião, são suprimidas e controladas pelo Estado. A veneração aos líderes norte-coreanos é o único tipo de culto permitido. Qualquer outra expressão de fé é considerada crime e é duramente perseguida. Entre os grupos mais perseguidos desse regime estão os que professam a fé em Jesus Cristo, fazendo do país o número 1 da lista mundial de perseguições contra cristãos, de acordo com a ONG Portas Abertas. Atividades simples como ler a Bíblia e reunir-se para o culto dominical são um risco para suas próprias vidas, podendo resultar em prisões, trabalhos forçados e até a morte. Diante de um cenário tão hostil e perigoso para professar fé em Jesus, como a igreja cristã consegue sobreviver? Como eles vivem e praticam sua fé sem que sejam descobertos pela ditadura norte-coreana? Neste vídeo, mergulharemos nas sombras da Coreia do Norte para explorar como vivem os cristãos daquele país e como enfrentam os desafios impostos pelo regime opressor de Kim Jong-un. Se você é novo aqui ou ainda não se inscreveu no nosso canal, eu gostaria de convidá-lo a inscrever-se para continuar recebendo novos vídeos como esse. Para compreender a situação atual dos cristãos na Coreia do Norte, é essencial voltar ao passado e entender a história da chegada do cristianismo no país. Durante o século XIX, missionários estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos, trouxeram a fé cristã para a Península Coreana, encontrando certa receptividade entre os habitantes. Nesse período, o país era apenas uma Coreia, e não havia divisão entre Norte e Sul. Os missionários protestantes criaram escolas, hospitais e agências de publicação, e a partir do final do século XIX, o noroeste da Coreia, e de sua capital Pyongyang em particular, tornou-se um reduto do cristianismo. Como resultado, Pyongyang foi chamada de Jerusalém do Oriente. No entanto, com o início da Guerra das Coreias em 1950, a Península Coreana foi dividida em dois estados, o norte comunista e o sul capitalista. A maioria dos cristãos coreanos, que estavam até então na metade norte da península, fugiram para a Coreia do Sul. Mas alguns deles ainda permaneceram presos na parte comunista do país. Após o fim da guerra, o líder comunista do norte, Kim Il-sung, consolidou seu poder e iniciou uma campanha para estabelecer o culto à personalidade do Estado e suprimir qualquer manifestação religiosa na Coreia do Norte. O regime comunista implantado seguiu uma ideologia ateísta e considerou a religião como um obstáculo à lealdade absoluta ao governo. Mas como os cristãos que ficaram no lado comunista conseguem praticar sua fé no meio de tantas proibições? Os cristãos na Coreia do Norte enfrentam uma série de desafios para praticar sua fé. As atividades religiosas são clandestinas e a reunião para o culto é arriscada. Entrevistas com cristãos que escaparam do regime norte-coreano revelam que eles se encontram em locais secretos, muitas vezes em casas particulares, para orar e estudar a Bíblia. Muitas precauções são tomadas para evitar serem descobertos pelas autoridades, pois ser pego pode levar a consequências graves, como prisão, tortura e até mesmo execução. Os cristãos enfrentam constantemente a necessidade de esconder sua identidade religiosa, pois revelar a fé cristã pode levar à discriminação e perseguição por parte dos colegas de trabalho, vizinhos e até mesmo da própria família. Essa realidade cria um ambiente de isolamento e medo constante para os seguidores de Cristo. A razão por trás dessa perseguição extrema é que o cristianismo é considerado uma ameaça direta à ideologia ditatorial e ao regime do país. Os cristãos são enxergados como inimigos da liderança governamental e da sociedade como um todo. Essa visão coloca-os em uma posição vulnerável, sujeitos a tratamentos cruéis e violentos, uma vez que sua crença é vista como um desafio à estrutura de poder estabelecida.
O regime norte-coreano emprega um sistema rigoroso de controle e vigilância sobre a atividade religiosa. Apenas algumas igrejas estatais são permitidas, mas são estritamente controladas pelo governo, servindo principalmente como ferramentas de propaganda política. Um parceiro local da ONG Portas Abertas na Coreia do Norte, que usa o pseudônimo Simon, relata que a igreja está sobrevivendo pela graça de Deus. Todos estão tomando o dobro de cuidado, apenas os próprios familiares sabem que eles são cristãos. Eles cantam sussurrando e as bíblias ficam escondidas. Os pais não contam às crianças pequenas para evitar que a fé deles seja descoberta. Se uma delas recita um versículo bíblico na escola ou cantarola um hino de louvor, toda a família é condenada. Por isso, muitos esperam que eles estejam mais velhos e saibam guardar a fé em segredo. As autoridades buscam impedir qualquer organização religiosa independente e suprimir qualquer sinal de fé cristã fora das igrejas controladas pelo Estado. Uma das notícias mais perturbadoras sobre a perseguição é a do relatório da organização Korea Future, de 2021, em que uma família foi presa por posse de uma Bíblia, resultando em sentenças de prisão perpétua para 3 gerações, incluindo uma criança de apenas 2 anos. A perseguição religiosa no país é severa, punindo não apenas o cristão descoberto, mas toda a sua família, independentemente da fé que sigam. Até mesmo crianças são vítimas dessa cruel realidade. Entrevistas com ex-prisioneiros políticos revelam a dura realidade dos campos de prisioneiros políticos, onde muitos cristãos são enviados. Nestes locais, eles são submetidos a trabalhos forçados, tortura, fome e condições desumanas. Os relatos são chocantes, demonstrando a brutalidade do regime em relação aos cristãos e a negação total de sua liberdade religiosa. Em relatório divulgado em 2022, a Associação Internacional de Advogados e o Comitê de Direitos Humanos na Coreia do Norte expuseram um dado alarmante. Segundo suas descobertas, os cristãos são vítimas de uma perseguição intensa nas prisões norte-coreanas. Os períodos de detenção para essa comunidade são notoriamente mais longos do que para outros grupos, e testemunhas denunciaram interrogatórios extensos, frequentemente acompanhados de tortura. De fato, algumas das piores formas de tortura são aplicadas aos cristãos para forçá-los a incriminar outras pessoas durante os interrogatórios. A realidade enfrentada por esses irmãos é angustiante. Apesar da opressão e perseguição, os cristãos na Coreia do Norte encontram maneiras de resistir e manter viva sua fé. Existem organizações e grupos clandestinos que fornecem apoio aos cristãos, tanto dentro quanto fora do país. Essas redes clandestinas enviam bíblias, materiais religiosos e mensagens de encorajamento para fortalecer a fé dos seguidores de Cristo. Simon relata: "Nós operamos abrigos na China. Ajudamos e discipulamos quase 100 mulheres norte-coreanas que viviam na China como vítimas do tráfico humano. Temos um programa de rádio que está frutificando. Transmitimos aconselhamento para pais cristãos e sermões bíblicos." Entrevistas com outros ativistas e defensores da liberdade religiosa revelam histórias inspiradoras de perseverança e esperança. Esses indivíduos dedicam suas vidas para ajudar os cristãos norte-coreanos, fornecendo recursos, informações e suporte emocional. Eles lutam incansavelmente pelos direitos dos cristãos e pela liberdade religiosa em todo o mundo. A situação dos cristãos na Coreia do Norte nos confronta com uma realidade sombria e desafiadora. Em meio à opressão, esses irmãos e irmãs em Cristo enfrentam perseguição diária, privação de liberdades básicas e riscos extremos por professarem sua fé. Diante de tal panorama, fica evidente a necessidade premente de orarmos por eles. Em nossas orações, devemos clamar pela proteção e fortalecimento da igreja perseguida na Coreia do Norte. Roguemos a Deus para que conforte e dê coragem aos que estão em situações extremas, para que sintam sua presença, mesmo nos momentos mais difíceis. Que a palavra de Deus seja uma fonte de esperança e ânimo, sustentando-os em meio às adversidades. Além disso, devemos interceder para que a liberdade religiosa seja estabelecida na Coreia do Norte. Oremos para que as autoridades sejam tocadas pelo amor de Deus e reconheçam a dignidade de cada ser humano, permitindo que os cristãos exerçam sua fé livremente, sem medo de repressão.